Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, indicações de filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às sextas-feiras eu trago aqui para o canal os maiores casos criminais que aconteceram tanto aqui no Rio de Janeiro como pelo Brasil e pelo mundo, que mais chocaram e ficaram marcados para a história do crime. E o caso que eu trago hoje é de uma história de desaparecimento e assassinato de uma jovem que na época do ocorrido tinha apenas 19 anos. Ela era de nacionalidade holandesa e espanhola, morava na Espanha e desapareceu de forma misteriosa na cidade de Mijas, daquele mesmo país. O caso aconteceu no ano de 1999 e essa história ela também está documentada em um filme da Netflix que se chama Homicídio na Costa do Sol. O filme leva esse nome justamente pelo fato do crime ter ocorrido em uma cidade do litoral da Espanha que fica na costa sudeste. Mijas é um município que fica na província de Málaga, um lugar que é conhecido como a Costa do Sol, e esse lugar fica a 30 quilômetros da capital. O corpo da jovem foi encontrado depois de 3 semanas e isso acabou gerando acusação, tanto da parte da mídia como por parte da sociedade, contra uma mulher que no passado tinha um relacionamento com a mãe da vítima. E devido à pressão da mídia e ao linchamento que essa mulher sofreu, ela foi presa, foi condenada, e o mais curioso nisso tudo é que todo mundo pensava que ela realmente fosse a culpada da história. O que ninguém sabia é que havia um outro mistério por trás desse caso que não tinha nada a ver com essa mulher que foi acusada. E depois de 3 anos, na verdade foi depois de quase 4 anos que aconteceu esse caso, aconteceu também outro caso de assassinato de uma outra jovem também na Espanha. E foi só então que o caso da outra menina que havia sido morta anteriormente teve de fato uma solução. A culpada desse caso, na verdade, não foi aquela mulher que tinha sido acusada, e sim um homem que inclusive não tinha nada a ver, não tinha qualquer envolvimento com a história da família da vítima, nem dessa que foi morta, nem da outra que foi morta no ano de 1999. Ele era mesmo um psicopata, um assassino que estava à solta por lá. Enfim, ele era um doido, entendeu? E ele esteve envolvido tanto no assassinato da garota que ocorreu no ano de 1999, como no caso da outra que ocorreu depois de quase 4 anos. Então, na verdade, ele matou as duas assim, a troco de nada. E essa é uma história muito louca e no decorrer do vídeo eu vou contar com certeza com mais detalhes, aí vocês vão entender melhor. E esse é mais um vídeo do quadro Sextas Sombrias. Tudo começou quando, na noite do dia 9 de outubro de 1999, Rocio Vaninkoff desapareceu de repente quando estava a caminho de uma feira de um parque de diversões que ficava em Fuengirola. A princípio, ela havia viajado para se encontrar com o namorado que morava a meio quilômetro de distância da casa dela. Mais tarde, ela voltou para casa na intenção de tomar banho para depois se reunir com o namorado e com mais alguns amigos naquela feira, tudo naquela mesma noite. No entanto, ela acabou não comparecendo naquela feira e assim que ela saiu de casa, nunca mais foi vista com vida.
No dia seguinte, a mãe de Rocio, que se chamava Alicia Ronos, saiu à procura de sua filha e ela ficou horrorizada quando chegou em um determinado local que ficava a caminho da casa da família e lá ela encontrou tênis que pertenciam à garota e uma poça enorme de sangue. Enfim, aquela foi uma cena horrenda. Alicia logo alertou a polícia, que deduziu que ela havia sido assassinada e mais. A polícia também suspeitava que ela havia sido arrastada até o local por pelo menos 2 pessoas. Um mês depois, o corpo da jovem finalmente foi encontrado em um terreno baldio que ficava a 30 quilômetros ao longo da costa. O corpo dela estava nu, em estado avançado de decomposição. O rosto também estava desfigurado e havia também pelo corpo 9 perfurações de uma faca. Havia também, próximo ao corpo, sacolas grandes de plástico que continha vários pertences da vítima. E isso foi um ponto importante que contribuiu, né, para a polícia investigar. Só que o corpo estava em péssimo estado, como eu falei, ele estava em estado avançado de decomposição. Na verdade, nem órgãos havia mais naquele corpo. O que foi encontrado eram só ossadas. Então, isso impediu que se confirmassem questões importantes, como, por exemplo, se ela havia sido abusada sexualmente no local do crime. Outro detalhe é que o corpo foi encontrado com as pernas abertas, então a teoria que os investigadores tinham é que o assassino deixou o corpo desse jeito como uma forma de adulterar a cena do crime. Em outras palavras, o autor teria adulterado a cena do crime para simular que houve um abuso sexual. Então, se baseando nessa teoria, os investigadores descartaram a hipótese que houve abuso sexual. Por outro lado, eles se concentraram na hipótese do crime ter ocorrido como motivação, ódio e a vingança. O caso rapidamente ganhou grande cobertura na mídia e da Guarda Civil. As pessoas mais próximas da vítima foram interrogadas, até o namorado da vítima foi interrogado também pela polícia, só que logo depois ele foi descartado como suspeito. Devido à pressão social, a polícia teve que trabalhar contra o relógio para resolver o caso e oferecer respostas não só à família, mas também para todo o país. A certa altura da investigação, eles entenderam que o assassino poderia ser alguém muito próximo da família e foi então que um nome entrou na lista dos suspeitos: Dolores Varques. No decorrer das investigações sobre o caso, depois de um ano que ocorreu o crime, foi divulgado o nome de uma suspeita que foi anunciada pela polícia espanhola. Dolores Loli Vasquez era faxineira. Na época, ela tinha 47 anos e os principais fatores que foram determinantes para ter levantado suspeitas é que no passado ela tinha uma ligação, um vínculo muito forte com a família da vítima. Outro fator que pesou bastante para a sociedade é que ela era lésbica e alguns anos antes de ter ocorrido aquele crime, ela teve um relacionamento gay com a mãe da vítima. Em 1982, a Alicia Ronos, que era a mãe da vítima, começou um relacionamento com a mulher acusada enquanto ela era casada com o pai da vítima. Um ano depois, ela finalmente se separou do marido em definitivo. Ele se mudou para a Holanda, ela se mudou com Dolores para Mijas. As duas compraram uma casa lá e passaram a viver juntas como casal até o ano de 1988.
Nesse período, Dolores ajudou na criação dos filhos da namorada. A relação dela com as crianças era afetiva, tanto é que as crianças costumavam dizer por aí que tinham duas mães. E mesmo depois que ela se separou de Alicia, elas continuaram morando juntas até o ano de 1994, até que a amizade entre elas acabou e cada uma foi morar em lugares diferentes. Não se sabe ao certo qual foi o motivo que levou ao fim dessa amizade. De acordo com a versão da cunhada da mãe da vítima, a causa da inimizade que veio a ocorrer depois pode ter sido uma disputa pela propriedade da casa que as duas tinham comprado juntas. Na época do crime, a mulher acusada foi relatada pela sociedade e pela mídia como uma amante que foi rejeitada pela mãe da vítima, o que deu a entender que ela teria matado a garota por vingança. E foi assim que começou uma caça às bruxas que teve ela como alvo, o que tinha como fundamento o simples fato dela ser lésbica. Desde que seu nome entrou para a história, os comentaristas da televisão já rotularam ela de culpada. As pessoas gritavam assassina para ela nas ruas desde o momento em que ela foi detida pela polícia. Na verdade, até a Alicia, que tinha sido a namorada dela, relatou para a polícia que Dolores costumava dizer para ela que se não fosse pela Rocio, a menina que foi assassinada, as duas teriam reatado o relacionamento. Então, a hipótese que foi considerada pelo júri é que a garota era um empecilho no relacionamento entre as duas. Por isso, Dolores decidiu matá-la por vingança, já que a Alicia não queria voltar para ela. Inclusive, até a Alicia disse para a polícia que Dolores era uma mulher fria, calculista, possessiva e vingativa. Dessa forma, a sociedade criou em cima da pessoa de Dolores uma personagem de uma mulher má que planejou a morte da garota. A situação de Dolores realmente não era muito favorável, pois ela já não era uma mulher muito querida pelas pessoas. Ela tinha um temperamento muito fechado, ela não costumava aparentar ser muito simpática e ainda pesava contra ela o fato dela ser lésbica. Embora a mulher tenha declarado desde o início para a polícia que ela era inocente, ela também afirmou que no dia do crime, que foi dia 9 de outubro de 99, ela estava sob os cuidados de sua mãe e de uma filha. Ela também negou qualquer envolvimento com o crime. Ela afirmou também que tinha uma boa relação com a mãe da vítima, com os filhos dela. Quer dizer, ela sempre manteve a integridade, porém, diante do júri, ela não parecia demonstrar nenhum sentimento de culpa ou de arrependimento pelo crime. Então, essa postura dela surpreendeu o promotor e o júri, o que levou eles a pensarem que estavam diante de uma pessoa fria e calculista, e isso fez com que as pesquisas se concentrassem somente nela. Dessa forma, o júri, influenciado pela cobertura da mídia, decidiu condenar a mulher sem mais delongas, e ela ainda era atacada pelo fato de ser lésbica, porém não havia de fato nenhuma evidência que realmente comprovava que ela era realmente a autora do crime. Por exemplo, para falar com mais detalhes, em entrevista coletiva, o promotor e a Guarda Civil declararam que duas fibras correspondentes à roupa esportiva que Dolores Vasquez costumava usar foram comparadas com as fibras encontradas no cadáver de Rocio através de um teste feito por um microscópio que a princípio mostrou que algo correspondia. E já tendo como base essa tese, a partir de então, a opinião pública alimentada pelos tabloides e pela televisão já condenava Dolores Vasquez como culpada pelo assassinato.
Porém, uma outra análise de DNA que foi solicitada posteriormente concluiu que as peças de vestuário da mulher acusada não eram semelhantes às roupas encontradas no cadáver de Rocio Vanikov. No ano de 2001, em meio à pressão popular e ao linchamento da mídia, o julgamento do júri popular foi realizado no mês de setembro, o que foi um completo disparate judicial e da mídia, ou seja, o momento do julgamento dela foi de muito alvoroço, foi de um verdadeiro circo. Na ausência de provas conclusivas, a acusação se concentrou em desqualificar a pessoa de Dolores Vasquez. Porém, eles se prenderam no fato do relacionamento lésbico que a acusada teve no passado com a mãe de Rocio. Agentes da Guarda Civil declararam que nenhuma das impressões digitais encontradas nas sacolas plásticas que haviam no local do crime correspondiam com Dolores. A defesa solicitou comparação com as impressões digitais encontradas nos objetos que as sacolas continham, mas o juiz negou as provas. Outro detalhe também é que na cena do crime foram encontrados rastros de pneu de um modelo muito antigo, mas que não combinava com o carro de Dolores Vasquez. Apesar disso, o promotor do caso arriscou sua estranha teoria a esse respeito, dizendo assim: ela mora em uma área onde residem muitos estrangeiros e eles têm o hábito de deixar as chaves dentro, para que pudesse levar qualquer carro que seu dono tivesse deixado em tais condições. E para colocar ainda mais lenha na fogueira, algumas das testemunhas fornecidas pela acusação pareceram endossar conduta suspeita por parte da acusada. Uma funcionária ucraniana que trabalhava na casa de Dolores Vasquez afirmou que ela atacou um pôster de Rocio com uma faca no dia 2 de novembro de 1999, que foi o dia em que o corpo dela foi descoberto. A testemunha se chamava Marisa Seviliano, que era conhecida como a feiticeira, e ela declarou que a acusada tinha ido à sua clínica psiquiátrica e que havia lhe falado sobre certos planos de vingança contra a vítima. Então, esses testemunhos, na verdade, tiveram ainda mais influência por todos os preconceitos e pela imagem negativa que a mulher acusada vinha sofrendo. Dolores Vasquez, enfim, foi julgada e considerada culpada por um júri e foi condenada a 15 anos de prisão. 3 meses após a sua condenação, o Tribunal Superior da Andaluzia anulou a sentença e ordenou um novo julgamento justamente por não haver qualquer prova concluída que a considerasse como culpada. O que ninguém imaginava é que esse fato, na verdade, foi um erro judiciário que foi atribuído a preconceitos sobre o fato de Dolores ser homossexual e a fabricação de uma narrativa infundada sobre ela ser uma lésbica dominante e predatória. Além do mais, houve também interpretações equivocadas do comportamento de Dolores devido ao fato dela ser de origem galega e a educação tradicional britânica estar em dissonância com as normas, atitudes e expectativas sociais locais. 3 meses após a condenação de Dolores, o Tribunal Superior de Andaluzia anulou a sentença e ordenou um novo julgamento, até que no ano de 2003, quando Dolores já tinha cumprido 519 dias na prisão, aconteceu um outro crime que fez mais uma vítima. Inclusive, esse foi um caso bastante parecido com o da Rocio, que foi a vítima, do ano de 1999, pois assim como ela, essa outra garota também era muito jovem e que, assim como a outra, também havia sido desaparecida e havia sido encontrada morta.
O que ninguém imaginava é que esse outro caso que veio a ocorrer no ano de 2003 iria trazer uma peça-chave que foi fundamental na solução do caso de Rocio. Pois foi então que apareceu o verdadeiro culpado do crime e a inocência da mulher que tinha sido presa finalmente pôde ser comprovada. No dia 14 de agosto de 2003, Sônia Carabantes, que na época tinha apenas 17 anos, desapareceu na cidade de Coim, em Málaga, que inclusive fica muito próximo de Mirras, que foi onde aconteceu o outro caso anterior, de 1999. E esse, inclusive, também foi um caso bastante parecido com o da vítima de 99, né, que foi a Rocio, porque também se tratava de uma moça bastante jovem e que, assim como a outra, também teria desaparecido ao ter saído à noite para uma feira de um parque de diversões na cidade de Coim. No dia 19 de agosto, o seu corpo foi encontrado em uma zona industrial que ficava a 2 quilômetros da cidade de Monda. A Guarda Civil se encarregou da investigação e coletou inúmeras evidências biológicas da cena do crime e do local onde o corpo apareceu. Sônia Carabantes sofreu 37 ferimentos provocados por golpes à pedrada antes de morrer asfixiada com uma camisa amarrada no pescoço. No corpo dela também havia ferimento nos antebraços, porque ela teria se defendido na hora, só que o corpo dela também estava em decomposição e isso impediu que pudesse ser comprovado se havia ocorrido uma agressão sexual. A grande surpresa foi quando, um mês depois, a Guarda Civil verificou que o DNA do suposto assassino de Sônia coincidia com os restos biológicos encontrados em uma bituca de cigarro coletada no local onde o corpo de Rocio Vaninkoff havia aparecido 4 anos antes. O problema é que até então não se sabia a quem pertencia esse DNA. Não constatava de bases de dados da polícia espanhola nem de países vizinhos solicitadas através da Interpol. Essas informações transcendem a imprensa e, pela repercussão do caso, ganhou ampla cobertura da mídia. No dia 18 de setembro de 2003, apareceu finalmente uma mulher que trouxe à tona a peça-chave para a solução do caso de Rocio Vaninkoff. A mulher em questão se chama Cecília Pantoja e assim que ela começou a acompanhar a divulgação do caso nos noticiários, ela decidiu denunciar o ex-marido porque ela suspeitou que ele estava envolvido no caso. E o pior é que essas suspeitas vieram a se confirmar depois. Ele realmente estava envolvido no crime e esse homem em questão, ele se chama Tony Alexander King, ele é britânico. A ex-mulher dele teria encontrado vestígios de sangue em suas roupas na noite em que Sônia Carabantes desapareceu. A polícia, assim que recebeu o depoimento dela, o prendeu rapidamente e nos primeiros interrogatórios na esquadra, na presença do advogado, o suspeito admitiu que estava presente na feira de Coim, que foi para onde a vítima teria ido, né? Inclusive foi constatado que havia danos em seu carro, também havia muito sangue nesse veículo. Ele também teria levado a menina para dentro do carro dele, talvez já morta. Então ele teria tirado o corpo dela de dentro de seu carro para depois esconder ele em um terreno baldio. E outro detalhe também é que naquele momento ele estava sob efeito do álcool, ou seja, ele teria bebido muito, né? Ele também tinha tomado o comprimido para dormir
E no dia seguinte foi visto que tinha muito sangue no carro dele, e na noite anterior ele teria colocado suas roupas em uma máquina de lavar. Ou seja, ele teria feito isso para não dar pistas, né, sobre o crime. E posteriormente, nas investigações, foi constatado que esse homem era realmente um criminoso sexual. Inclusive, ele também já tinha passagens pela polícia por ter cometido crimes sexuais contra mulheres. Ele também já havia cumprido 6 anos de prisão no Reino Unido por ter agredido sexualmente e ter estrangulado mulheres no Reino Unido. E isso foi na década de 80. Inclusive, esse homem ele também tem uma história de vida bastante sombria e bem conturbada. A descrição psicológica de Tony Alexander King é que ele é uma pessoa retraída, quieta, pouco inteligente e presunçosa. Ele era obcecado por musculação e os esteroides causavam-lhe impotência sexual aguda. O consumo do álcool deixava ele mais desinibido, daí ele se gabava por dormir com pessoas menores de idade, né? Mulheres, é claro. Ele também teria matado estupradores de sua irmã. Ele também já tinha trabalhado para uma máfia. Ele alegou que foi abusado sexualmente por seu irmão mais velho quando ele era criança, até que em 1986, quando ele tinha 19 anos, ele foi condenado a 10 anos em um centro de detenção para delinquentes juvenis por estrangulamento e agressão sexual contra 5 mulheres no distrito de Londres, na cidade de Holloway. Pois naquela época que aconteceu esses crimes, né, que na verdade foi no ano de 1985, estava tendo várias ocorrências de crimes sexuais contra mulheres. A vítima mais nova tinha 15 anos, a mais velha tinha 30 anos ou mais. Esse homem ele costumava atacar sempre nas segundas e nas quarta-feiras, porque ele estava com a noiva nos outros dias. Ele também se considerava impotente sexualmente devido a comprimidos que ele costumava tomar. Por isso, ele nunca penetrava suas vítimas. Uma delas foi jogada contra o pavimento durante o ataque, o que resultou em ferimentos no nariz e na mandíbula. Dessa forma, ele ficou conhecido como o estrangulador de Holloway. Ele foi libertado da prisão em 1991, onde ele havia se submetido a uma terapia para resolver o seu comportamento ofensivo, e depois ele cumpriu apenas metade da sentença. No entanto, esse homem foi preso novamente 6 meses depois por ter roubado uma mulher sob a mira de sua arma. Então ele ficou preso até o ano de 1993, e depois de então ele foi solto, e depois disso ele até trocou de nome, porque isso é permitido para pessoas condenadas em casos de grande notoriedade pública do Reino Unido, né? E no mesmo ano, esse homem ele se casou com uma mulher chilena chamada Cecília Matheus de Pantoa, que inclusive foi a mulher que denunciou ele pelos crimes, né, quando aconteceu o caso com a Sônia Carabantes. Só que no momento em que ela se casou com ele, ela não sabia nada sobre ele, não sabia do passado, das fichas criminais dele. Inclusive, ele tinha se apresentado para ela com o nome que ele tinha trocado, né, e não com o nome antigo. Na ocasião, ela estava grávida de 5 meses de uma menina que era a filha do casal, né? E esse homem, ele disse à mulher que tinha ficha criminal por assalto à mão armada, mas ele alegou que foi forçado a fazer isso por ser muito pobre. Até que em agosto de 1997, Tony King ameaçou uma mulher húngara com uma faca e tentou estuprá-la em uma estação de trem no sudeste da Inglaterra.
Inclusive, esse ataque foi filmado por uma câmera de vigilância. A filmagem também foi exibida na TV. E daí, com a divulgação do caso, ele fugiu para Málaga, né, que fica no sul da Espanha, para evitar a prisão. E daí ele continuou morando lá e vivendo a vida até que aconteceu o crime em 1999, que estava sem solução até acontecer o outro caso de 2003, em que ele também foi o autor do crime. Inclusive, um detalhe interessante é que na mesma noite em que ocorreu o crime, em 1999, em que foi assassinada a Rocio Vaninkoff, a ex-mulher dele, que naquela época ainda estava casada com ele, ela estava muito desconfiada dele, sabe? Ela estava notando muitos fatores suspeitos, inclusive tem até cena, né, do documentário da Netflix em que ela prestou depoimento sobre isso. Ela falou que na mesma noite em que ocorreu o crime, né, com a Rocio, ela notou que ele apresentou um comportamento muito estranho. Ela diz que na ocasião ela estava sozinha no apartamento dela com a filha. Esse homem, ele teria pegado um carro emprestado de uma amiga, só que ele voltou para casa depois. E quando era tarde da noite, que inclusive foi na noite, né, que ocorreu o crime, a mulher reparou que ele foi para o banheiro e que ficou trancado lá por um bom tempo. Depois ele saiu do banheiro e quando ele saiu, ele deixou tudo limpo, tudo organizado. Então, esse foi um fator que ela achou muito estranho, porque ele não costumava ser organizado, ele costumava jogar tudo pelo chão. Então, resumindo aqui, né, para ficar bem claro para vocês entenderem, esse homem, ele teve esse comportamento de ter ido para o banheiro, ter se lavado e ter deixado tudo limpo, para não deixar rastros, para que levantassem suspeitas contra ele pelo crime, entendeu? Só que depois a ex-mulher dele ficou sabendo pelos noticiários, né, sobre o caso da Rocio. Isso fez com que ela suspeitasse que ele fosse o culpado, né, o ex-marido dela. Então, se baseando nisso, ela decidiu se separar dele. Ela até chegou a contar para todo mundo, para a família, para os amigos dela, sobre as suspeitas que ela tinha. Só que naquela época, como as investigações não estavam muito avançadas, como ninguém sabia de fato quem era o culpado, então ninguém acreditou nela na época. Até que quando ocorreu outro caso, no ano de 2003, a ex-mulher dele, que já havia se separado, ela se encontrou com o ex-marido e ela notou que ele apresentava um curativo no punho esquerdo dele, né? Isso fez ela suspeitar também. E foi aí que ela decidiu denunciar ele para a polícia e ela prestou o depoimento dela, entendeu? Esse homem, inclusive, ele trabalhava como barman em um pub, né, lá na Espanha. E ele estava até morando com outra mulher também lá na Espanha, até que, falando agora, né, sobre o desfecho desse caso, em 2005, Tony Alexander King foi considerado culpado pelo assassinato de Sônia Carabantes. Ele foi condenado a 36 anos de prisão e também recebeu pena adicional pelo estupro de uma terceira mulher em Málaga. No ano seguinte, ele foi considerado culpado pelo assassinato de Rocio Vaninkoff e recebeu mais de 19 anos atrás das grades. E dessa forma, ele foi considerado um psicopata sexual e, no total, ele recebeu uma sentença de 55 anos de prisão. Então, gente, esse foi o caso de hoje, que na verdade é uma história muito louca, né? Muito cheia de detalhes, que na verdade foi sobre o caso de duas vítimas principais, uma que aconteceu no ano de 1999 e a outra de 2003. E o mais curioso nisso tudo, né, é que quando aconteceu o crime de 99, a polícia culpou uma mulher que na verdade não foi culpada. E tudo isso aconteceu devido à pressão da mídia, da sociedade, pelo fato dela ser lésbica. Então eles focaram no fato da opção sexual dela e do vínculo dela, né, que ela
que ela teve com a mãe da vítima. Então todo mundo se baseou nisso para considerar ela culpada, só que na verdade o culpado não foi ela, e sim um homem que na verdade era um psicopata sexual que estava à solta lá na Espanha, né, e que fez outra vítima no ano de 2003. E olha, gente, eu confesso para vocês que até eu, quando eu vi o documentário da Netflix, né, Homicídio na Costa do Sol, até eu pensei no começo que a culpada fosse essa mulher, mas quando eu assisti até o final e vi quem era realmente o culpado, até eu fiquei muito surpresa, sabe? Então, assim, que eu vejo nisso, né? Se a polícia tivesse tido a cabeça mais aberta e não tivesse focado só em uma suspeita ou só em um fato, talvez teria sido evitado que tivesse ocorrido outros assassinatos, como esse que aconteceu em 2003, entendeu? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do caso de hoje que eu trouxe, que foi um crime que marcou a história, né, lá na Espanha. E é isso, gente. Muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!